A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 24 de outubro de 2024, eu quero compartilhar mais uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 e 11, que diz assim: Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa passagem acontece quando uma mulher casada foi pega em adultério. A lei de Moisés dizia que o adultério era um pecado onde merecia apedrejamento. Conforme a cultura judaica, essa mulher ela foi levada para um terreno para ser apedrejada. Porém, naquele momento, Jesus chega. E Jesus, ao chegar e ver aquele evento, ele diz que atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Imediatamente, as mãos foram se abaixando e todos foram embora e não sobrou nenhum. E Jesus conversa com aquela mulher, onde pergunta: Onde estão seus acusadores? A mulher imediatamente responde: Eles foram embora, Senhor. E Jesus diz: Vá e não peques mais. Como nós temos a tendência a julgar? Todos nós, quando vemos algum evento, nós queremos dizer, quem são os corretos, quem são os errados, e muitas vezes damos a condenação. Porém, Jesus aqui ele nos ensina que todos merecem uma segunda chance. Que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, de todo o coração, não cometer mais o erro, mas uma vez diante de um arrependimento, nós merecemos uma segunda chance. Nós precisamos compreender que nós não somos ainda juízes. Nós temos promessas de juízo, mas nós não somos juízes. E nós não estamos aqui para ficar apontando o erro um do outro e prestar já um julgamento e uma condenação. Como o próprio Jesus diz, quem nunca errou? Talvez determinado pecado, determinado erro, nós podemos nunca cometer ou ter cometido. Porém, há diversas coisas erradas que todos nós algumas vezes cometemos. É por isso que nós não temos que ficar condenando e apontando. Jesus ele diz, primeiro você olha para o cisco que tem no seu olho, para depois falar do olho do outro. Mas nós, quando estamos de acordo com o Evangelho, relacionando com o Senhor, nós compreendemos que o pecado, ele existe, mas o arrependimento também, e uma nova chance, o perdão, é sempre certo com o Senhor. Uma vez arrependido, o Senhor está pronto para nos dar uma segunda chance, e as coisas velhas ficam para trás, e nós nos tornamos novas criaturas. A meditação de hoje diz: não somos capazes de perdoar como Jesus perdoou, sem que Ele mesmo esteja em nós. O perdão é algo que tem que estar intrínseco ao cristão. A própria palavra nos diz que o Senhor ele não aceita oferta. Muitas vezes o Senhor não nos abençoa quando nós não perdoamos as outras pessoas, quando guardamos rancor, quando começamos a desejar mal para o outro. É por isso que o perdão no cristão, por mais difícil que seja a situação, sempre tem que estar em evidência. Se você não consegue perdoar, ora a Deus que o Senhor te ensina, pois uma vez perdoando, uma vez não guardando mágoa, não guardando rancor, tudo se transforma e as nossas orações passam a ser ouvidas, as nossas ofertas passam a ser aceitas. E é somente com Jesus que conseguimos agir dessa forma. A mulher adúltera, Jesus deu uma nova oportunidade para ela. Mas Jesus, hora nenhuma, passou pano no pecado, no erro daquela mulher. Tanto que a orientação foi: vá e não peques mais.
E assim temos que ser a nossa conduta. Uma vez perdoados, nós temos que nos vigiar e seguir em frente, longe do pecado, para uma vida de santidade juntamente com o Senhor. Pois o que o Senhor mais quer é que nós tenhamos uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida marcada pela busca de ser o seu próprio imitador. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Por isso que temos que abominar as coisas erradas. O cristão, ele sempre tem que entender que há o certo e há o errado. Jesus em nenhum momento é a favor do relativismo moral. Jesus em nenhum momento deturpa o que é certo e deturpa o que é errado. Nós temos que sempre buscar o caminho do certo, o caminho do correto, o caminho que Deus se agrada e nos aponta. É somente dessa forma que mantemos um relacionamento aberto com o Senhor, que mantemos um relacionamento firme num caminho que nos levará para a eternidade ao lado de Jesus. Quero também compartilhar a leitura bíblica de hoje, que está em Gênesis 3. Vou compartilhar os versículos que vai do 8 ao 13, que diz assim: Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi-lhe comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste, por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. É muito interessante esse início de história, pois Deus ele nos criou, homem e mulher, para se conectar a Ele, permanecer no jardim do Éden, junto com os demais animais, em vida de paz, em relação com a presença do Senhor. Porém, o Senhor ele deu uma ordenança para Adão, onde ele disse: você pode comer de todas as árvores, menos da árvore da vida que fica no meio do jardim. E Adão deu essa orientação à sua mulher. Porém, Eva, ela deixou-se levar pelo que o inimigo das nossas almas a orientou, dizendo que o Senhor não queria que eles comessem da árvore, pois eles se tornariam como Deus. Eva, naquele momento, desobedeceu, comeu do fruto, ofereceu para Adão. Adão deu apenas ouvido para sua mulher e comeu do fruto. A partir daí, nós já sabemos a história. O mundo tornou como no qual nos conhecemos. E essa presença real do Senhor se tornou distante. E o mal entrou no mundo. E nós estamos nesse mundo onde as trevas têm poder. Eu acho muito interessante essa passagem que eu li, pois define bem o caráter do homem e da mulher. Naquele momento, Adão, que ele conversava com o Senhor todos os dias, via-o a face, ele mesmo deu a orientação para Adão. Ele deixou de dar ouvido para o Senhor e passou a dar ouvido para Eva, mesmo sabendo que Eva estava totalmente errada. Ao invés dele assumir o erro dele, ele pôs todo o erro nas costas do Senhor Deus. Pois quando ele fala, a mulher que tu me deste me deu o fruto, é como se ele estivesse falando para Deus: se eu fiz isso errado, é porque o Senhor me deu essa mulher, não assumindo o seu próprio ato, os seus próprios erros. E Eva, da mesma forma, quando o Senhor perguntou para ela, ao invés dela assumir o erro dela, ela colocou todo o erro como culpa da serpente. Isso mostra como que é o caráter do ser humano, como nós somos inclinados para as coisas erradas e muitas vezes não assumimos os nossos erros.
O mínimo que aqueles dois tinham que ter feito era assumir o seu próprio erro. Deus, ele não se agrada disso. A partir daquele momento, toda a criação de Deus, toda a perspectiva de Deus quebrou-se e a relação com o Senhor modificou e o mundo tornou-se no qual nós conhecemos. Nós temos que pegar os erros e os acertos desses nossos antepassados para nós sabermos que não é dessa forma que nós devemos ser. Precisamos ficar longe do pecado, longe dos erros. Todos os ensinamentos e todas as experiências dos nossos antepassados que ficaram registrados na palavra de Deus, é como se Deus mostrasse para a gente: esses erros não se repitam. Esses caminhos errados que muitos irmãos de vocês tomaram, não é o que vocês devem fazer. Porém, o ser humano, muitas vezes nós somos carnais, deixamos somente ser inclinados pela carne e não colocamos em frente a palavra do Senhor. Que nós possamos pegar todas essas experiências dos nossos antepassados e colocar em prática para não fazer. A palavra do Senhor há exemplos do que ser, mas também há exemplos do que não ser. E a atitude de Adão e Eva são um exemplo para nós não colocarmos em prática na vida de cada um. O Senhor abre nossos olhos, o Senhor nos orienta, mas muitas vezes somos cabeçudos, não ouvimos o que a palavra diz e começamos a agir e repetir os mesmos erros de sempre. Que essa palavra possa fazer sentido para a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.